Olá, tudo bem? Na videoaula de hoje vamos entender qual é o papel e o funcionamento do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Além disso, vamos conhecer quais as competências e as ações do TCE. Acompanhe. Mas, afinal, como é feito o controle das contas públicas no Brasil? E os tribunais de contas? Para que servem? Essas e outras perguntas são feitas por muitas pessoas, inclusive por aquelas que possuem formação superior. De fato, é mínimo o conhecimento do cidadão sobre a existência, o modo de funcionamento e a necessidade do controle eficaz e permanente da gestão pública, sua arrecadação, seus gastos, a partir do princípio republicano de que o governo deve sempre servir ao bem comum. Em seu artigo 81, a nossa primeira Constituição Republicana de 1891 instituiu um Tribunal de Contas para liquidar as contas da receita e despesa e verificar a sua legalidade, antes de serem prestadas ao Congresso. Eis aí o marco inicial do modelo sistêmico que viria a ser adotado no país em todos os níveis federativos, até se chegar à atual configuração estabelecida na Constituição Federal de 1988, ampliando-se o alcance da fiscalização financeira e orçamentária dos tribunais de contas, de forma integrada com o Legislativo, a quem foi dada a competência originária para o exercício do controle externo. O controle das contas públicas no Brasil, na verdade, tem um sistema integrado pelo controle interno de cada órgão ou entidade, da administração pública, o controle externo, que é a cargo do Poder Legislativo, Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Câmara de Vereadores, com o auxílio dos tribunais de contas. Do Sistema Brasileiro, Tribunal de Contas da União, para os órgãos federais, Tribunal de Contas dos Estados, em alguns municípios da Federação Brasileira, os Tribunais de Contas dos municípios. Então, esta participação dos órgãos de controle externo exige também a presença de um controle interno, por disposição constitucional, que é dos próprios órgãos e entidades, o controle externo a cargo dos tribunais de contas, como foi dito, e a terceira parte, que é o controle social, ou controle do cidadão, integrando, portanto, uma forma de acompanhar, fiscalizar os gastos públicos na administração pública brasileira. Não confundir as contas de gestão com as de governo. Estas, sim, são aprovadas pela respectiva Casa Legislativa após o parecer prévio, elaborado pelo Tribunal de Contas competente. Então, vamos saber mais detalhes sobre os tribunais de contas sediados no estado do Ceará. No estado do Ceará, nós temos 2 tribunais de contas. Um deles é competente para examinar as contas dos 184 municípios. Tribunal de Contas do município do estado do Ceará. O outro é o Tribunal de Contas do Estado, que fiscaliza e controla a administração pública estadual. Então, a sua competência é determinada pela lei orgânica, com base em dispositivo constitucional, e ali estão todas as atribuições que o tribunal pode exercer. E, somada a essa história da competência, a sua jurisdição, que é o poder de dizer o direito, é a forma de atuar dentro do território do Estado e sobre determinadas pessoas, que são os gestores responsáveis por bens, dinheiros e a prática dos atos públicos e contratos administrativos. Agora, o professor César Barreto comenta a autonomia e a jurisdição dos tribunais de contas. Para bem exercer essa sua atividade, quer dizer, competência, jurisdição, é claro que a lei precisava também dotar o Tribunal de Contas de autonomia. Autonomia administrativa para criar, ou propor a criação dos seus próprios cargos, organizar-se internamente, criando a sua estrutura e também determinar as atribuições de cada um desses cargos. Além disso, a lei ainda dotou o Tribunal de Contas de uma capacidade importantíssima, que é a possibilidade de exercer o poder regulamentar. O que é que significa isso? O tribunal pode determinar, não é uma lei, mas tem força de lei, é como se estivesse regulamentando os seus processos e, a isto, os gestores estão obrigados ao atendimento. E você sabe quantos conselheiros fazem parte do Tribunal de Contas? Como eles se organizam? E que outros profissionais atuam no tribunal?
Vamos acompanhar na explicação. Bom, o Tribunal de Contas, ele é um órgão colegiado, portanto, ele é integrado por 7 conselheiros que fazem o plenário do tribunal. A sua atividade ela é dividida em câmaras para o julgamento e apreciação dos processos. Em algum momento também atuam com processos próprios, mas atuam na substituição dos conselheiros e abaixo desse staff, além dos órgãos do presidente, que são a Procuradoria Jurídica, a sua assessoria de gabinete, a sua assessoria de imprensa, como é comum a todos os órgãos, nós temos uma Secretaria-Geral, que é aquela, na verdade, que executa a atividade administrativa, por um lado, e a atividade fim do Tribunal de Contas, o controle e fiscalização dos gastos públicos. Nessa Secretaria-Geral, há uma subdivisão de tarefas, com uma Secretaria de Administração, uma Secretaria de Tecnologia da Informação e uma Secretaria de Controle Externo, onde atuam inspetorias de controle externo. Na verdade, são os órgãos técnicos responsáveis pelo controle, fiscalização e pela formação da instrução processual desses processos que irão ser julgados pelo plenário ou pelas câmaras. Em resumo, é essa a estrutura orgânica do Tribunal de Contas do Estado. Pelo artigo 37 do Regimento Interno do TCE, o tribunal se reunirá anualmente, de 2 de janeiro a 31 de dezembro, isto é, durante todo o ano civil, que coincide com o exercício financeiro e orçamentário dos entes públicos. A atuação do TCE se faz mediante a instauração de procedimentos e processos previstos e regulados no seu regimento interno e outros atos formais específicos. Saiba mais agora. No exercício das suas competências e em razão da sua jurisdição, o Tribunal de Contas executa alguns procedimentos de fiscalização e controle. Os 2 mais importantes são a inspeção e a auditoria. A inspeção, via de regra, é um tipo de fiscalização mais objetivo. Ele vai dentro de um processo que já existe ou preparatório, prévio do exame, por exemplo, de uma denúncia que chega ao tribunal. Muitas vezes é até uma visita no próprio local, supondo que a denúncia incida sobre uma obra pública. Então, a inspeção é feita assim, vai até lá, examina se a denúncia ou a informação coincide com a realidade dos fatos, e aí, se for o caso, teremos um processo em andamento ou a complementação da instrução desse processo. A auditoria não, a fiscalização mais ampla, geralmente é para uma verificação de resultados de um programa, de uma atividade da administração pública. Além dos procedimentos, o Tribunal de Contas tem seus processos específicos. Específicos no sentido de que trata-se ali do exame de gastos públicos, de patrimônio público. Portanto, os processos do Tribunal de Contas se referem a prestações anuais das contas dos gestores, às eventuais representações ou denúncias que cheguem ao tribunal para o exame de algum ato, fato existente, supondo-se alguma irregularidade no âmbito da administração pública. E ainda, vale a pena ressaltar, o processo de consulta, em que autoridades públicas se dirigem ao tribunal para tentar dirimir alguma dúvida com relação a um dispositivo legal ou a aplicação, ou a boa aplicação desse dispositivo. Em geral, são esses os processos, além, evidentemente, dos processos de atos de registro, os processos que se refiram à nomeação de agentes públicos, à aposentadoria de servidores públicos, a pensão por morte de um servidor público, a pensão que ele deixa aos seus dependentes e familiares, e ainda as reformas de policiais militares. Em geral, são esses os processos dos tribunais de contas. Para um documento ou uma petição tramitar no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, o passo inicial é a sua entrada no serviço de atendimento e protocolo à sede do tribunal. Em seguida, é realizado o procedimento de autuação, organização dos documentos apresentados, colocação de capa e numeração. Depois é feito o encaminhamento à Secretaria-Geral, onde ocorre a distribuição de pautas aos relatores. A autuação de um processo é a sua organização, quer dizer, os documentos chegam ao Tribunal de Contas, dão entrada no seu serviço de protocolo e atendimento, e lá o próprio serviço de protocolo, encaminhando em seguida para o núcleo de autuação,
prepara o processo, dá-lhe um número, dá-lhe uma capa, organiza o processo e encaminha para uma fase inicial, que é a da sua distribuição para um dos conselheiros, titular ou substituto, que irão ser o relator do processo, quer dizer, presidir a sua instrução e apresentá-lo para julgamento ou apreciação quando ele estiver pronto para isso. Então, a fase de autuação é uma preparação inicial, organização, a distribuição vem em seguida para atribuir um relator e aí sim começa a fase de instrução do processo, com a participação das unidades técnicas que vão fazer inspeções, se for o caso, preparar certificados, levando ao conhecimento do conselheiro relator os fatos e os seus comentários sobre esses fatos. É peça obrigatória na instrução e servem para formar também o conhecimento do conselheiro quando for apresentar este processo para julgamento. Então, a fase de instrução também é exercida como, não diria preparatória, mas de formação dessa instrução processual. Em seguida vem a participação do Ministério Público Especial, que dará o seu parecer, que tanto já pode ser conclusivo, dizendo se concorda ou não com a instrução, ou pode haver uma solicitação de diligência, quer dizer, de que ainda alguém possa ser ouvido, a juntada de algum documento, rever um determinado procedimento no curso do processo. Feito isso, o processo estará pronto para julgamento, que será então a sua última fase. O conselheiro titular ou o conselheiro substituto, relator do processo, prepara a pauta, apresenta em sessão e ali terá a votação dos seus pares. Quanto à forma, o Tribunal de Contas adota os seguintes modelos: resolução, geralmente para os processos de denúncia, de representação, o dos registros de aposentadoria, coisas dessa ordem, e acórdãos para o caso dos julgamentos das prestações de contas ou das eventuais tomadas de contas, que são outros processos em que se julga uma parte da conta de uma forma antecipada por uma necessidade da ocorrência de um dano ou um prejuízo já devidamente apurado. Então, a forma de atividade do tribunal, como órgão colegiado, é sempre da decisão tomada pelo voto dos seus membros. Para a maioria dos julgamentos, cabe recurso, e no Tribunal de Contas do Estado do Ceará não é diferente. Vamos entender agora como funciona a sistemática dos recursos no TCE. É evidente que, após o julgamento, a parte interessado ou responsável que não ficar satisfeito com essa decisão poderá recorrer. A lei orgânica do tribunal e o seu regimento interno tem a previsão de várias espécies de recursos. O recurso de reconsideração, embargo de declaração, o recurso de revisão e o agravo. Todas são possibilidades do interessado ou do responsável naquela prestação de contas ou numa denúncia, qualquer que seja o processo, recorrer contra a decisão que foi tomada pelo tribunal. Mas atenção, para ingressar com o recurso é preciso atender ao prazo que está estipulado na lei, ou de 30 dias para recurso de reconsideração e embargo de declaração, de até 5 anos para o recurso de revisão e, o menorzinho deles, apenas 5 dias para o recurso de agravo. Então, quem tiver interesse em recorrer contra a decisão do tribunal tem que estar atento para os prazos e não perdê-los. A participação do cidadão nos processos de controle de contas é fundamental para fortalecer a transparência e a lisura dos gastos públicos. É sempre bom lembrar que o sistema de controle interno, o sistema de controle externo, esse sistema nacional de contas públicas, não se esgota sem a participação do cidadão. É parte importantíssima nesse processo, que é aquele que está na rua, é aquele que recebe os serviços, portanto, aquele que está no dia a dia a verificar a possibilidade de uma irregularidade nos serviços públicos ou no atendimento, no resguardo do patrimônio público. Como é que o cidadão pode participar mais? Ora, o próprio processo dos tribunais de contas ou a existência de uma possibilidade de denúncia lhe autoriza isso. O cidadão é parte da nacionalidade e pode usufruir desse seu direito, ajudando os meios de controle das contas públicas, participando sempre, cada vez mais, pela regularidade e o resguardo do nosso patrimônio. É assim o trabalho do dia a dia dos tribunais de contas no Brasil.
Nesta primeira parte da nossa videoaula, conhecemos o funcionamento do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Agora vamos aprender sobre a função jurisdicional do tribunal, exercida por meio de ações, como as inspeções, a presença do Ministério Público e o incentivo à participação da sociedade. Explicando alguns termos jurídicos numa linguagem acessível, esta parte da nossa videoaula abordará a função jurisdicional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, detalhando passo a passo seus julgamentos e a importância e a organização interna desta corte. O objetivo é demonstrar como o controle externo das contas públicas representa uma grande conquista para a sociedade brasileira. Mas a efetiva democratização do controle social das contas públicas depende de uma maior aproximação entre os tribunais e a população, o que exige a superação de múltiplas barreiras. Uma delas é a forma técnica, fechada e difícil compreensão como funcionam estas cortes. Vamos começar falando da institucionalização dos tribunais de contas, ainda no século XIX. O jurista brasileiro Rui Barbosa foi o autor intelectual da institucionalização do Tribunal de Contas da União no Brasil. Ele pretendia criar um órgão técnico independente que pudesse analisar e controlar os gastos públicos do Estado brasileiro, suprindo a carência de quem constitucionalmente é o responsável por essa tarefa, que é o Poder Legislativo. Então, para isso, ele pensou na criação e na institucionalização desses tribunais. Apesar do nome, os tribunais de contas brasileiros não integram o Poder Judiciário, exercendo funções de natureza administrativa. Constitucionalmente, a competência para exercer o controle das contas públicas é atribuída ao Poder Legislativo, que para esta função conta com o auxílio do Tribunal de Contas da União. O controle social das contas públicas no Brasil pode ser realizado de duas maneiras: controle interno ou externo. O controle interno é aplicado pelo próprio órgão quando este detecta algum vício ou erro no rito administrativo. Já o controle externo, regulado por lei, deve ser feito por um órgão diferente daquele que é responsável pelo ato administrativo. Existem três formas de controle das contas públicas: o controle parlamentar, que é exercido pelo Poder Legislativo, o controle misto, que é exercido pelo Poder Legislativo com auxílio dos tribunais de contas, e o controle jurisdicional, que é executado pelo Poder Judiciário. No Brasil, predomina o controle misto, que é aquele que é feito pelo Poder Legislativo com a ajuda do Tribunal de Contas. A Constituição Federal Brasileira de 1988 traz em seu texto importantes ferramentas para se garantir no Brasil uma democracia que preza pelos direitos individuais e sociais do cidadão. Em seu artigo 3º, a Carta Magna da República Federativa do Brasil diz que entre os objetivos está o de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Mesmo não presente expressamente no texto constitucional, pode ser inferido que a função dos tribunais de contas junto à sociedade passa por sua ação de participação e controle social sobre os gastos do Estado, proporcionando assim um Estado cada vez mais organizado e responsável com o dinheiro público e, consequentemente, favorecendo a presença de uma sociedade cada vez mais justa, livre e solidária. As atribuições e competências dos tribunais de contas no Brasil são regidas pela Constituição Federal e pelas Constituições estaduais. A partir disso, cria-se o campo para a atuação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. No âmbito federal, o artigo 71 da Constituição afirma que o controle externo das contas públicas é de responsabilidade do Congresso Nacional com o auxílio dos tribunais de contas. No caso do Ceará, a Constituição Estadual de 1989, em seus artigos 71 a 76, prevê as atribuições do Tribunal de Contas do Estado do Ceará em consonância com o que expressa a Constituição Federal. O TCE-SE é o responsável pelo controle externo das contas públicas no Estado do Ceará, fiscalizando e julgando a correta aplicação dos recursos públicos pelo governo e seus gestores. No âmbito federal, essa é uma atribuição do TCU. No Ceará e em mais 3 estados, no caso Pará,
Goiás e Bahia, aos tribunais de contas dos municípios, que são os responsáveis por fiscalizarem e julgarem as contas no âmbito municipal. Nos estados de São Paulo e no Rio de Janeiro, há um tribunal específico só para fiscalizar e julgar as contas públicas das capitais. E quem é o responsável por gerir o dinheiro público? Os recursos de um Estado são comandados pelos chefes dos 3 poderes. Em relação ao Executivo, poder que abrange maior parte das obrigações e receitas, os recursos são comandados pelo gabinete do governador e pelas secretarias, mas também por autarquias, fundações, empresas públicas e de sociedades de economia mista que fazem parte da administração pública estadual. Existem ainda as instituições que recebem dinheiro do Estado, mas não fazem parte da administração pública, como as organizações não governamentais. Todo e qualquer gestor que receba verbas estaduais ou que tenha o poder de gerar obrigações ao Estado está sob a jurisdição e o controle do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Suas contas serão alvo de apreciação técnica por este órgão. No caso das contas públicas do governador do Estado, o TCE atua por meio do que chamamos de parecer prévio, pois, constitucionalmente, a responsabilidade do julgamento, pelo julgamento, é do Poder Legislativo, por meio da Assembleia de Deputados. Em relação aos demais gestores e administradores públicos do Estado, o Tribunal de Contas tem sim a prerrogativa de fiscalizar e julgar, inclusive aplicando sanções. Uma mudança verificada nos últimos anos nos tribunais se dá a partir da análise da matriz de risco dos investimentos do Estado. Ou seja, para além da análise e aprovação de contas, os tribunais estão buscando identificar áreas que possam estar em uma situação de maior fragilidade financeira, podendo atuar preventivamente a respeito de abusos e irregularidades. A fim de cumprir com sua função constitucional, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará conta com um quadro de 240 servidores, quadro esse considerado reduzido para as atuais demandas. Um novo concurso que selecionará 48 servidores está em andamento. Serão 36 vagas para analistas de controle externo, 10 para técnicos de controle externo, 1 para auditor e 1 para procurador de contas. O TCE conta atualmente com 3 prédios. O edifício sede, mais antigo, chamado de Presidente Antônio Coelho, que abriga a Secretaria de Controle Externo, as inspetorias de controle externo, e a Secretaria de Administração e seus núcleos. O edifício mais novo, chamado 5 de Outubro, que foi inaugurado no dia 15 de dezembro de 2014, onde ficam o Gabinete da Presidência, o Gabinete dos Conselheiros, a Secretaria-Geral, a Assessoria de Planejamento e Gestão, a Ouvidoria, a Assessoria de Comunicação e o Auditório. E há também um prédio específico para a Escola de Contas e de Gestão Pública Ministro Plácido Castelo, que conta com um auditório e as dependências da escola. Quanto às melhorias ocorridas nos últimos anos no tribunal, podemos destacar a modernização da sua estrutura física, a informatização da condução dos processos e a digitalização do arquivo. O programa TCE 100% digital inclui ainda a criação do Diário Oficial Eletrônico do próprio TCE, que é responsável pela veiculação, divulgação e comunicação dos atos processuais e administrativos do tribunal. Outra conquista deve-se à aprovação do Plano de Cargos e Carreiras de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, garantindo mais melhorias à estrutura de pessoal, oferecendo um serviço ágil e transparente ao cidadão. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará adotou as auditorias operacionais como forma de realizar uma fiscalização mais eficiente dos gastos públicos. Há cerca de 7 anos, atendendo uma normativa do Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará passou a utilizar as auditorias operacionais, que são espécies de inspeções, inspetorias mais amplas, que não se preocupam apenas em verificar se os gastos públicos estão sendo feitos correta ou incorretamente, mas vê o programa ou a ação pública, o gasto público de uma maneira mais abrangente, verificando os reais benefícios que aquele programa, que aquela despesa vai trazer para os cidadãos.
O objetivo é que essas auditorias operacionais, elas identifiquem fragilidades que possam ser melhoradas, o que proporcionará um serviço público de melhor qualidade, né, para os cidadãos e cidadãs, mantendo o mesmo custo. O governo do estado do Ceará possui uma grande estrutura administrativa espalhada em 26 secretarias estaduais subordinadas ao governador. Além disso, existem fundações, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. Em busca de garantir uma eficiência maior no controle administrativo e financeiro dessa estrutura, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará se subdivide em 14 inspetorias de controle externo, cada uma com um raio delimitado de atribuições de natureza mais ou menos equivalente. As duas primeiras são as inspetorias de pessoal, que cuidam de todo o ato que se refira aos servidores públicos, desde a sua nomeação até a aposentadoria. É uma rubrica muito vultosa de gastos públicos do governo do Estado. A 10ª inspetoria, no caso, ela cuida da parte das nomeações dos servidores. E a primeira inspetoria cuida especificamente da concessão de aposentadorias. O organograma do tribunal divide suas atividades em 2 ramos principais, sua atividade fim e as atividades meio, que compreendem todo o conjunto de tarefas desempenhadas pelos servidores para dar suporte ao trabalho comandado pelos conselheiros. Vamos conhecer agora um pouco mais da organização interna do TCE, a começar pelo Ministério Público Especial. É um órgão componente da própria estrutura do TCE. Ele atua como se fosse um fiscal da lei, os olhos da sociedade, garantindo a legalidade dos processos. Presentes em todas as sessões da Corte, sejam de Câmara ou no Pleno, os procuradores do MP Especial, eles emitem pareceres sobre todos os processos analisados, garantindo que esses processos eles estejam de acordo com o que exige a lei. Os conselheiros relatores, eles acionam os procuradores para que eles se pronunciem sobre os processos nos autos ou nas sessões de julgamento. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará tem como missão auxiliar o poder legislativo. Esta citação constitucional não significa uma subordinação entre as duas instituições. O tribunal, exercendo um papel técnico, emite um parecer referente às contas apresentadas anualmente pelos administradores públicos, que estão nos 3 poderes do Estado: Executivo, Legislativo e Judiciário. Com relação às contas do governador do Estado, o Tribunal de Contas do Ceará ele tem a prerrogativa apenas de emitir um parecer prévio. Este parecer ele é encaminhado à Assembleia Legislativa, que, por sua vez, é a responsável pelo julgamento político da questão. Já com relação às contas públicas dos demais gestores, de secretarias e de órgãos que compõem a estrutura do Estado, o Tribunal de Contas tem sim a responsabilidade de analisar e julgar essas contas, determinando se elas estão regulares, irregulares ou regulares com ressalvas. Em caso de irregularidade, estão previstas inclusive várias sanções, como por exemplo, multas, devolução de dinheiro ao erário público e ações por improbidade administrativa que são encaminhadas pelo Ministério Público Estadual. Nesta parte da nossa videoaula, aprendemos sobre a atuação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, suas funções jurisdicionais e os esforços para uma maior aproximação com a sociedade. O nosso encontro termina por aqui. Até a próxima videoaula do curso Controle Cidadão.